Esta hora da misericórdia do Senhor, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, 3 horas da tarde. Celebramos com fé, devoção, muita piedade, a paixão e morte de Jesus. É o segundo dia do nosso tríduo pascal. Acompanhávamos ontem a abertura desse tríduo com a celebração da ceia do Senhor e também com a cerimônia do lava-pés. É Jesus que, reunindo os discípulos dele, faz uma derradeira ceia, apresenta o pão e o vinho consagrados e fala para eles: todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em minha memória. E depois do profundo gesto de serviço e de humildade, Jesus se abaixa e se curva para lavar os pés dos 12 apóstolos, mostrando para nós em que consiste a verdadeira autoridade. E se o mundo gosta de apresentar a autoridade enquanto poder, Jesus vai mostrar para nós: a autoridade é serviço. Mas o Senhor, sendo mestre, lava nossos pés. Jesus disse: muito bem, eu sou o mestre de vocês, eu que sou o mestre, lavei os pés de vocês, estou fazendo isso para dar-vos um exemplo. Hoje, então, nós nos reunimos nesta tarde santa, de muita espiritualidade, carregamos durante todo o dia, a marca do silêncio, da introspecção, da oração. Tivemos durante o período da manhã aqui na nossa paróquia a adoração ao Santíssimo, não exposto no ostensorio, mas as partículas que foram consagradas na missa de ontem à noite e que serão consumidas por nós hoje no rito da comunhão. Um dia diferente, único dia durante todo o ano em que não se celebra missa em nenhuma parte do mundo. Nós não apresentamos as oferendas, nós não renovamos aqui o sacrifício da cruz. As partículas que iremos consumir, já consagradas, o foram na noite de ontem. E aí nós vemos uma celebração bonita, embora extensa, nos faz meditar, refletir, e a grande pergunta que deve ecoar nos nossos corações: por que é que Jesus morreu na cruz, se não para nos salvar, por amor de mim, por amor de cada um de nós? Nós vemos uma celebração complexa, começando com a liturgia da palavra. Daqui a pouco passaremos para a oração universal, rezaremos pelos vários povos, pelas várias situações. Depois teremos um momento de adoração da cruz, o beijo na cruz do Cristo, e finalmente teremos o rito da comunhão. Uma celebração que começa no silêncio, termina também no silêncio. E as 3 leituras, a primeira leitura da profecia de Isaías, a segunda da carta aos Hebreus, esse relato da paixão que acabamos de escutar da perspectiva de São João. Então, nas 3 leituras, a gente consegue perceber 3 características da vida do Cristo. Jesus como servo obediente, a primeira leitura de hoje, nós vimos essa narrativa de Isaías, Isaías escreve 4 cânticos dos termos sofredores, termos de Adonai, uma figura misteriosa, anônima. E aí nestes capítulos 52 e 53, Isaías destaca que esse servo estava tão machucado, tão ferido, tão desfigurado, nem a aparência de humano ele tinha. Compara-o a uma ovelha levada ao matadouro, ou a uma ovelha levada para ser tosqueada. Ela não oferece resistência alguma, simplesmente emudece e vai. O
profeta não está falando propriamente de Jesus, já que viveu 7 séculos antes de Jesus, mas os primeiros cristãos viram nesta narrativa de Isaías a concretização da figura do Cristo. Quem foi que não desviou o rosto de competões e de cusparadas, que não quebrou o caniço rachado e nem apagou a chama que ainda fumegava? Quem foi que teve língua de profeta e ouvido de discípulo? Quem foi que, ultrajado, blasfemado, manteve-se firme na obediência a Deus, porque sabia que no final não ficaria decepcionado e abandonado? Então essa pessoa é Jesus Cristo. Vimos a segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus, e aí nós vemos Jesus apresentado a nós como sumo e eterno sacerdote. Interessante a passagem que está escrita, Em tudo semelhante a nós, em tudo ele se aproximou de nós, exceto no pecado. Jesus não pecou, mas estendendo os seus braços na cruz, como sumo e eterno sacerdote, e derramando até a sua última gota de sangue. Então Jesus é aquele que sela eterna e definitivamente a aliança entre Deus e a humanidade. É o Filho dele que nos é dado para a nossa salvação. E a narrativa da paixão, nós vemos Jesus como rei. Uma narrativa dramática, uma narrativa em que a gente percebe as pessoas transferindo a culpa, a responsabilidade. Então, começa com Anás, passa para Caifás, termina com Pilatos, e utilizando-se da bacia simplesmente na covardia, lava as mãos para dizer: eu não tenho nada a ver com a morte desse homem. A bacia de homem nos recordava o gesto bonito de Jesus de curvar-se aos pés dos apóstolos e na dinâmica do serviço, da doação de si, lavando os pés de cada um deles. Mas aqui a gente vê a bacia, cheia de água, a água da ironia, da covardia, do não querer assumir para si a responsabilidade. Uma narrativa bonita, segundo esta, na perspectiva de São João. Toda a cena começa num jardim, e por incrível que pareça, o relato de hoje termina também no jardim, onde Jesus será sepultado. O jardim faz-nos recordar lá no comecinho da Bíblia, o livro do Gênesis, o jardim de Éden, quando Deus cria tudo por amor, coloca o ser humano no centro da criação e fala para o ser humano administrar todos os bens da criação. E o Evangelho, a narrativa da paixão, foi suscitando alguns personagens que nos fazem refletir muito. Nós vemos um Judas que no seu beijo apresentado a Jesus, o beijo da traição. Nós vemos um Pedro que tinha prometido fidelidade a Jesus até o fim. Eu nunca te abandonarei, Senhor. E antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós vemos uma multidão, e como a gente acompanhava no domingo passado, na cerimônia da paixão e no domingo de Ramos, uma multidão que de maneira alegre e festiva estendia panos, ramos pelos caminhos onde Jesus iria passar e o aclamava como rei: bendito o que vem em nome do Senhor. Agora vemos uma mesma multidão que, influenciada por Pilatos, pede a morte de Jesus. Crucificam-no. Mas qual foi o grande mal que ele fez? Pecado ou crime que ele cometeu? E não encontraram nenhum pecado e nenhum crime em Jesus. Mas ele está blasfemando, apresentando-se como filho de Deus. Mas ele está cometendo um pecado grave, porque ele está se autodeclarando rei dos judeus.
e assim quer ocupar o lugar de César. Nós só vemos o rei, esse rei é César. Nós vemos um José de Arimateia, homem rico, corajoso, discípulo, amigo de Jesus, mas às escondidas, né? A narrativa disse para nós. Então, na sua coragem, na sua delicadeza, pediu a Pilatos o corpo de Jesus para ser sepultado, uma sepultura virgem, né? Ninguém tinha sido sepultado lá até então. E aí nós vemos, né? Quando Jesus nasceu, não havia um berço, um lugar na hospedaria para acolhê-lo. E agora nós vemos Jesus ganhando, né, uma sepultura de presente e sendo enterrado com dignidade, não numa vala comum. Nós ouvimos, né, as palavras de Jesus na cruz, pelo menos 4 das 7 palavras. A entrega da mãe ao discípulo amado, mulher, este é o meu filho. Depois, dirigindo-se a João, esta é a tua mãe. Nós vemos Jesus revelar o seu lado mais humano, né? Quando ele diz: eu tenho sede. E finalmente, né, as palavras finais e derradeiras de Jesus: tudo está consumado. Então o Evangelho de São João nos faz enxergar e perceber a chegada da hora de Deus, da glorificação, da exaltação do Senhor. E se a gente volta lá no comecinho do Evangelho, capítulo 2, o episódio das bodas de Caná, quando a mãe de Jesus, percebendo, né, que os noivos não tinham mais vinho, ela chega perto de Jesus e fala: olha, eles não têm mais vinho. E naquela ocasião Jesus falou para Maria, né? Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Mas agora era chegada a hora de Jesus. Ele que se apresentou como luz, mas as pessoas preferiram as trevas à luz. Ele que se apresentou como portador da verdade. E Pilatos, né, muito cínica e ironicamente pergunta: mas o que é a verdade? Então é nesse enredo todo, muito dramático, que a gente vê o gesto de entrega por amor a cada um de nós para nos salvar. Daqui a pouco sairemos em procissão, né? Com a imagem do Senhor morto, com a imagem da Virgem Senhora das Dores. É a mãe que acompanha, né, todo o sofrimento de um filho morto injustamente, a pior, a mais vergonhosa, né, de todas as mortes que alguém poderia ser submetido, e Jesus não foi. Então que a morte de Jesus sirva para a nossa reflexão, para o nosso pedido humilde de perdão, as muitas faltas que a gente comete, né? A cada erro, a cada falta cometida, é como se o Cristo ainda hoje fosse crucificado diante de nós. Peçamos que o Senhor nos acolha, nos proteja, que Ele tenha misericórdia de nós, do mundo inteiro, e é mergulhando, né, nessa misericórdia do Senhor que é infinita, que nós vamos amanhã celebrar o 3º dia do período pascal. E na bênção do povo novo, nós vamos proclamar: a vida é mais forte do que a morte. Então vamos reviver, né, esse dia de hoje, esta tarde, à noite também, guardando ainda, né, a marca do silêncio, da introspecção, com tudo aquilo que o Senhor há de falar em nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos proteja, e que a Virgem Mãe, Senhora das Dores, interceda por nós. Amém.